Paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu vou estar lendo aqui em Gênesis capítulo 37, que fala sobre José é vendido pelos seus irmãos. E como título, perdão é temor a Deus. No versículo 1 está escrito: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ouvintes da palavra do Senhor. Quando Jacó fez essa veste para José, essa túnica, Deus já tinha um propósito para com José. Só que mal sabia o que Jacó poderia acontecer com José e nem os seus irmãos. E logo vendo que o pai, os irmãos de José, logo vendo que o pai tinha presenteado a José com aquela túnica de várias cores, aconteceu que deram lugar à inveja, à cobiça, a males que não provém de Deus, porém do maligno. Pois seus irmãos não sabiam, mas Deus, que é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, eu sabia o que havia de acontecer com José ao receber aquela túnica. E Deus deu a José o dom de sonhos, discernimento e outros dons. Lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 18 e 19, diz assim: E viram-no de longe, e disse antes que chegasse a eles, conspiravam contra ele para o matarem. Os próprios irmãos de José, eles, por tanta inveja, cobiça, eles começaram a conspirar contra o próprio irmão, a matar o irmão. E Jacó, a palavra de Deus não diz, mas não é que porque fala que ele amava mais a José do que os outros filhos. A gente sabe que a gente não pode fazer distinção entre filhos. A gente tem que amar todos iguais. Só que aquela túnica já era algo que Deus tinha para com a vida de José. José era um escolhido do Senhor. E Deus tinha um propósito com José. No versículo 19, e disseram uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador mor. Eles continuaram a subjugar José, seus irmãos, com a inveja, com a cobiça. Isso não é bom, irmãos. Quantas pessoas que às vezes, porque Deus te usa, você é um escolhido do Senhor, e aí Deus ministra dons espirituais sobre a pessoa, mas não são todos que aceitam. Muitos deixam-se levar pela inveja, pela cobiça,
mas só Deus sabe qual o tipo de intimidade que cada um tem com o Senhor. Então, tudo é por esforço. Deus ele não vai dando dons espirituais àqueles que não se importam a entregar a Ele de espírito e verdade. Ele pode até usar, só porque dons espirituais é só o Espírito Santo, ele próprio se discerne. E não é que as pessoas escolhem ter os dons, é Deus que ministra o dom a cada um que ele aprove. Lá em Gênesis 37, versículo 28, ele diz, está escrito: passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José foi vendido por 20 moedas de prata e foi levado ao Egito. José, eu imagino assim que José ele foi levado para o Egito, uma situação, um lugar totalmente oposto à sua criação e pelo seu pai Jacó. Então, tudo para ele era muito, só Deus na vida dele para poder dar ele graça, dar força para continuar, porque já de ter passado pelo que passou com seus irmãos e depois ser vendido a esse povo e foi levado para uma terra que não era a terra dele, um lugar totalmente oposto à criação dele. Mas mal sabiam os irmãos de José e deram lugar ao inimigo por situações de inveja e cobiça. Porém, Jacó, vindo de tantas provas, mas foi abençoado e abençoou o seu filho, porque Jacó foi abençoado pelo seu pai quando ele tomou a primogenitura do seu irmão Esaú. E depois disso, ele foi passando por provas, por várias provações. E aí, quando foi para ele abençoar o seu filho, José, não que ele estivesse sabendo que dar aquela túnica seria uma forma de estar abençoando. A palavra não diz isso, mas é o que eu imagino. Mas só que era um símbolo de legado que Jacó estava passando para José pelaquela túnica. Pai, para receber a herança espiritual do futuro que pertencia a Esaú. Jacó, Isaac, quando passou a bênção para Jacó, era a bênção de Esaú. Mas Jacó enganou seu pai. E aí a bênção foi para Jacó. Então, tudo que Jacó colocava as mãos era abençoado. E José,
recebeu a mesma legalidade do Pai. Em tudo que ele colocava as mãos, era abençoado. E, de fato, pagou alto preço por sua enganação, mas ele passou por tudo, tendo a consciência que tinha feito ao seu irmão Esaú mal. Se todos nós, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, tivéssemos a consciência de que quando nós fazemos mal a uma outra pessoa, ou que até mesmo em pensamentos pensamos mal, nós temos que ter a dignidade de reconhecer e que o Espírito Santo de Deus venha sobre nossas vidas e nos mostrar. E para isso é necessário nós buscarmos a presença de Deus, para que Deus ele venha nos mostrar o que está certo e o que não está. Só porque muitos preferem viver na cegueira, não querem dar mais ouvidos ao Senhor, não querem mais abrir os olhos, pedir ao Senhor, abra meus olhos espiritualmente, os meus ouvidos. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor e estão dentro da casa do Senhor, mas estão dando legalidades ao inimigo, que Deus não está agradando. E nós só conseguimos isso através de busca, através de ouvir a palavra do Senhor, através de ler a palavra do Senhor, porque ela nos molda todos os dias, através de oração e pedir a Deus um coração contrido, um coração perdoador, um coração que, mesmo que façam mal por mim ou por você, mas que nós não tenhamos a vergonha de chegar nas pessoas e pedir perdão. E também se alguém fez mal para nós, também devemos perdoar, porque Deus se agrada daquele que perdoa. E o nosso coração tem que estar livre, um coração limpo, em paz com o Senhor. E com isso, José, seu filho, mesmo sendo levado para o Egito, não perdeu os princípios de Deus, que são os frutos do Espírito Santo, que é ser manso, a dignidade, a simplicidade, o amor, a longanimidade, retidão e o principal, temor a Deus. Oh, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, que nós nunca venhamos perder o temor a Deus, porque é o que nos segura, o que nos dá graça, nos dá força, é esse temor a Deus. Saber que existe um ser que nós não podemos pegar e nem ver, mas nós sentimos. Nós sentimos a presença do Pai do nosso lado, a presença do Espírito Santo que nos enche de uma forma sobrenatural. E eu desejo isso a todos que estiverem ouvindo essa palavra.
Lá no capítulo 39, do versículo 2, e o Senhor está com José. Foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Isso é bênção do Senhor sobre a vida nossos irmãos. Porque se nós temos intimidade com o Pai, pode ter certeza, o que é pouco se torna grande sobre nossas vidas. E Deus, Ele nos dá a calmaria nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito, para continuar a caminhada. Então entregou na sua mão tudo que tinha o seu senhor, a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. José era formoso de aparência. Lá no versículo 7, e aconteceu que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele o recusou. José o recusou, aquela mulher. Por quê? Porque José era um homem de princípios. E é o que nós necessitamos, como diz lá no início. Nós não podemos perder os princípios do Senhor sobre a nossa vida. Porque se perdermos, se acomodarmos, vamos dar legalidade ao inimigo das nossas almas, que é o Satanás. Porém, temos que ser vigilantes o tempo todo. E grande foi a ira daquela mulher. José era íntegro. E Deus, Ele agrada da integridade. A pessoa íntegra, ela não se dobra diante de qualquer coisa. Ela não se deixa se levar por qualquer vento. Deus, Ele tem o poder de calar todas as vozes malignas e nos dá o entendimento de discernir o que é a voz do Senhor sobre as nossas vidas, quando buscamos integridade para com a nossa vida aqui nessa terra e com o Senhor, nosso Deus. Mas mesmo assim, ela, por indignação, armou contra José. E José foi preso, mesmo falando a verdade. José estava falando a verdade, mas mesmo assim ele foi preso. Ele pagou o preço ali sem nem ter feito nada. E muitas vezes acontece conosco também, coisas que acontecem com a gente, pessoas que levantam contra nossas vidas, que nós não fizemos nada. E as pessoas levantam contra nossas vidas, porque quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, mais vem os levantes. Só porque nós temos um Deus grandioso, maravilhoso e poderoso.
que Ele fala por nós. Não precisa a gente ficar falando para as pessoas, porque o próprio Deus, Ele fala por nós. Glória a Deus, aleluias. Lá no versículo 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe graça aos olhos dos carcereiros mó. Você vê ele dentro da prisão, Deus estendeu sobre ele uma graça que o carcereiro mó teve benignidade com ele dentro da prisão, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Porque viu que ele não tinha culpa de nada. E ele estava ali naquele lugar. Por quê? Porque José era obediente. Ele estava debaixo de uma obediência, debaixo de uma graça. Então, para ele saberia que ia chegar o tempo que Deus o tiraria dali. E na prisão, José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E tudo que foi interpretado aconteceu ao padeiro e ao copeiro. Lá no versículo 14, porém, José disse: lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e façam menção de mim a Faraó. O padeiro mó foi enforcado e o copeiro voltou a trabalhar. Assim como Deus usou José para interpretar os sonhos dos dois. Aconteceu. E aconteceu que Faraó teve sonhos. E buscaram todos os adivinhos. Mas ninguém conseguiu decifrar os sonhos de Faraó. E logo o copeiro se lembrou de José na prisão. Mas isso depois de 2 anos, irmãos, e ouvintes da palavra do Senhor. Se lembrou dele depois de 2 anos. Mas tudo era permissão de Deus. José passar ali dentro daquele cárcere. Porque nada na vida da gente acontece por acaso. Nós sempre vamos passar pela escola do Senhor, que seja na prisão ou fora da prisão, que seja com levantes contra a nossa vida, ou que seja em lugar de estarmos na presença do Senhor, em dignidade, em vida próspera, mas tudo, quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer descer uma pessoa na olaria do Senhor, Ele tem as formas dele trabalhar, não é da nossa forma, não é do nosso jeito, porque se nós for achar que vai ser do nosso jeito, da nossa forma, eu peço, não façam isso. Porque se nós colocarmos as nossas mãos na frente do Senhor, nós vamos padecer. Porque Deus é o Deus que sabe todas as coisas e vê todas as coisas. Deus é o Deus que Ele não dormita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim que chamaram José para interpretar os sonhos de Faraó, José interpretou os sonhos.
E tudo que José interpretou também aconteceu. E logo que Faraó viu a forma que ele interpretou os sonhos, lá no versículo 42 diz assim: e tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs nas mãos de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no pescoço. E José tornou-se governador do Egito. Glória a Deus, aleluias. Não que José, porque ele se tornou governador do Egito, ele ficou egocêntrico, ele ficou soberbo, ao contrário. Porque quanto mais é dado, mais nos é cobrado. E eu tenho certeza que José tinha essa consciência. Ele tinha tudo do melhor. Ele se tornou governador do Egito. Mas a responsabilidade era muito maior do que quando ele só era simplesmente um pastoreador de ovelhas. Não dizendo que pastorear ovelhas, como diz para os dias de hoje, não é fácil também. É necessário sabedoria, técnicas e saber ouvir a voz do Senhor. Porque acontece muito, irmãos, e ouvintes da palavra do Senhor, que às vezes a pessoa, um pastor, com todo o respeito aqui, eu falando, para eles colocarem pessoas ali para estar junto com eles, é necessário buscar, né, o discernimento ao Senhor, sabedoria do Senhor, porque hoje existem muitos enganadores da palavra de Deus, muitos que estão aí, que por fora parecem belos, né? Sabem toda a palavra do Senhor, sabem levar tudo conforme está escrito, mas interiormente são lobos. Por isso que nós temos que buscar o discernimento do Senhor Jesus, não o nosso discernimento. O discernimento do céu, que é de Deus, para que não sejamos enganados. Como eu disse lá atrás, por vozes, outras vozes, mas que nós vamos ter a sensibilidade de entender a voz do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus, ele nos dá os dons para entender o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Em Gênesis capítulo 45, José dá-se a conhecer a seus irmãos e os perdoa. Oh, glória a Deus, aleluia. Perdão, irmãos. É necessário perdoar e pedir perdão. Precisamos perder para poder ganhar. A presença do Senhor sobre as nossas vidas, tá com nosso coração limpo, nossa alma, nosso espírito em paz com o Senhor Deus. Perdão é obediência.
é temor a Deus, tanto para pedir perdão como para perdoar. E eu louvo ao Senhor todos os dias. É uma palavra que talvez muitos não vão absorver bem, mas é necessário pedir perdão e perdoar, porque essa terra aqui nós só somos passageiros e nós temos que liberar o perdão aqui, enquanto estamos aqui, e pedir perdão aqui, enquanto estamos aqui. Eu já passei por uma situação que minha mãe, ela falou assim uma vez para mim, há muitos anos atrás, ela disse: minha filha, quando você for orar, você pede a Deus para te mostrar as pessoas que você tem que pedir perdão e as pessoas que você tem que perdoar. Irmãos, eu fiz essa oração. E eu aconselho todos a fazer essa oração. Sim, aconselho. E Deus trouxe todas as pessoas. De alguma forma, Deus trouxe essas pessoas para perto de mim. E eu pedi perdão e perdoei até os que me ofenderam. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E toda honra, toda glória é para Deus. Amém.